No dia 26 de outubro, o palhaço mais indecente da cultura pop volta para te assombrar. Bem-vindo a Derry vai estrear na HBO Max e hoje a gente vai falar sem enrolar. Quem é o Pennywise? Por que os filmes funcionam tanto? E o que esperar da série? Vai por mim. Se você achava que sabia de tudo, tem coisa nova nesse balão. Preparados para encarar o palhaço mais aterrorizante da cultura pop? Vem comigo. Fala, incríveis! Eu sou o Lucas Dominique, você está no Incrível Filme e hoje vamos desvendar os perigos dos bueiros de Derry, dos esgotos de Derry. Vamos entender quem é o Pennywise e por que ele aterroriza tanto nos dias de hoje. Você sabe que Pennywise é a cara que o mal escolheu para circular por Derry. Nos livros do Stephen King, ele é uma entidade antiquíssima, ou seja, ele é um ser maligno de muitos anos de idade. E ele é ligada a uma coisa chamada Deadlights. Eu fui até pesquisar para saber o que significava e, cara, é pior do que eu pensei. É uma misteriosa forma de energia originária da dimensão conhecida como macroverso, descritas como radiantes luzes alaranjadas que podem levar a vítima à morte ou insanidade total, até mesmo com um breve vislumbre. Nessa cena em particular, quando a gente assiste o Pennywise abrindo a boca ali, né, a gente pensa, porra, ele vai engolir a menina, mas ao mesmo tempo a gente percebe aquela luz saindo ali de dentro. A gente entende que a coisa é muito pior do que a gente pensava, sabe? Tem toda uma coisa por trás de apenas um palhaço que aterroriza as pessoas. E isso o Stephen King sabe fazer muito bem. Você já deve saber que o Pennywise acorda a cada 27 anos para poder se alimentar de medo. Nisso eu lembrei também do Olhos Famintos. Quem veio antes? Acredito que o Pennywise. Será que o diretor aí de Olhos Famintos tirou essa ideia de a cada não sei quantas primaveras? Eu acho que Olhos Famintos são 23 primaveras, se eu não me engano. Mas é bem pesado também, tá? Principalmente o primeiro, uma delícia. Pennywise, ele vira o que você mais teme. O palhaço é só a isca favorita. Nos filmes eles simplificam isso. Basta sentir que o medo dá sabor à carne e que o Pennywise prefere crianças. Existe uma cena até no trailer novo da série que vai estrear na HBO Max, em que o Pennywise aparece como o tio Sam, ou seja, um símbolo político da época que atraía os jovens para se alistar. Antes dos filmes atuais, rolou aquele filme da década de 90, tá lembrado? É bom você saber, para efeito de curiosidade, que esse filme não foi um filme de cinema, né? Ele não lançou no cinema. Ele foi uma minissérie, vamos dizer assim, de 2 episódios, que foi lançada diretamente na TV. E tinha o Tim Curry como Pennywise. E sim, na época isso deve ter sido um absurdo e deve ter sido bastante aterrorizante. Hoje em dia, nem tanto. Eu revi o filme recentemente, eu tenho até ele aqui na minha coleção. Tá dando pra ver ele aí? Pois é, vou deixar aqui. Dá medo. Hoje nem tanto, tá? Mas já deu muito medo. Talvez para quem nunca assistiu esse filme, né, da década de 90, pode ser que fique meio desconfortável. A atuação do Tim Curry virou ícone pop do terror. Levou crianças versus mal absoluto para a TV aberta com tensão de verdade, mesmo sobre regras de censura da época. A turma dos perdedores ou dos otários, como você preferiu, o clubinho das crianças do filme, funciona. E o Tim Curry meio que aterrorizou uma geração inteira. Ele também personificou o personagem. Isso tudo até chegar à nova versão, né? Que é infinitamente mais aterrorizante e agora com efeitos melhores, principalmente efeitos de computação, né? O CGI, o famoso CGI, faz com que tudo fique melhor. E a maquiagem também, né? Porra, a gente tá falando da década de 90, de lá pra cá já são o quê? 35 anos? E na minha pesquisa sobre filmes, séries, sobre o Pennywise, eu acabei encontrando, cara, eu assisti metade do primeiro episódio, que realmente é muito tosco, mas na Índia lançou uma série com 52 episódios, baseado aí meio que livremente na obra do Stephen King. Mas sim, na Índia temos um Pennywise. É uma adaptação bem livre de It e quase desconhecida por aqui. Eu mesmo não sabia disso. Mas existe
e é bem tosco. Em 2017 chegou então a obra-prima do medo real, com perdão do trocadilho, né? Porque o filme de 1990, quando lançaram, era It, obra-prima do medo. Mas na verdade a obra-prima veio só em 2017 com o primeiro filme que... Mano, o primeiro filme atual, né? Vamos chamar assim. Que filme bom. O primeiro filme parece uma mistura de terror e amadurecimento. É Goonies com o demônio. A câmera ama o clubinho e você lembra do próprio quintal, só que com um palhaço devorando a rua de trás. O grupo, de fato, tem química e o Bill Skarsgård, não sei se pronuncia dessa forma, ele realmente personifica muito melhor que o Curry em 1990 e, cara, dá medo. É difícil você assistir e não sentir aquela coisinha queimando dentro de você, sabe? Ficou feio isso aí, lá ele, mas... A gente sente medo. Não é só susto, é susto, mas gente pela qual você acaba torcendo. Derry parece real e isso deixa Pennywise mais real também. No segundo filme, que foi lançado em 2019, o filme fecha o arco e traz o clubinho, né, os garotos agora adultos. E por mais que tenha liberdades criativas, e por mais que o filme tenha sido um pouco mais ousado na sua proposta, ele funciona muito bem. O que você fugiu para não encarar, porque vão embora da cidade, enfim, ele volta muito maior. E para os fãs dessa história, principalmente que querem ver algo a mais que está nos livros, porque nem sempre, né, gente? Dá para você se basear totalmente no que tem escrito no livro, tem aquela liberdade criativa. O Stephen King diz que já assistiu, né, o primeiro episódio, se eu não me engano, e ele aprovou super. E tá aí uma coisa bem legal, porque a série chega dia 26 de outubro na HBO Max. Eu tô bem animado, principalmente pelo que eu li, são episódios semanais. E se isso se confirmar, são 8 episódios, toda semana vamos ter um novo episódio e isso dá um hype maior para a série. Quando a série lança de uma vez só, como a Netflix está acostumada a fazer, você não tem tempo suficiente para digerir os episódios, para trocar uma ideia com os amigos, para criar teorias sobre o que vai acontecer. É tudo jogado de uma vez só. E pra gente, criador de conteúdo, é bem complicado porque a gente tem que meio que maratonar tudo para poder entregar conteúdo para vocês. Vou tentar fazer alguma coisa sobre os episódios aqui, mas vamos ver se dá certo. A primeira temporada volta para 1962 e expande o que os filmes só sugerem. As tragédias históricas de Derry e como o medo vira arma. Não podemos esquecer, claro, da presença do Dick Hallorann. Sim, o cozinheiro de O Iluminado, conectando o King verso. Eu acho massa essa ideia de você unir as histórias e o Stephen King faz muito isso. Eu, se eu não me engano, só li 2 livros dele, foi em 1922 e o It. E o It eu nem lembro se eu terminei, mas é interessante como ele tenta pegar um personagem aqui, colocar ali e você meio que... E a ideia para a série, segundo o time criativo, é justamente mostrar as origens de Derry, do palhaço, desse mal que assume diversas formas, a gente conhece mais como o palhaço, porém com muito mistério, sem também tentar explicar muita coisa. E esse é meu maior medo dessas histórias de origem, porque eles às vezes tentam explicar o que é inexplicável, tem coisas que não precisam ser explicadas, porque isso vira uma bola de neve e acaba sendo uma merda. Já se fala, inclusive, em saltos no tempo em temporadas futuras, ou seja, 1908, 1935, casando com outras épocas sangrentas de Derry. Mas e aí, o que esperar dessa série? Eu tô bem animado porque eu adoro os filmes, adoro também o de 1990, por mais que os filmes atuais, ele tenha sido realmente bem melhores, né? Principalmente nessa parte estética e que a gente hoje acaba julgando muito, mas o de 1990, ele envelheceu bem, não tanto o Pennywise indiano, mas eu tenho altas expectativas e esse é o perigo, porque a série pode ser horrível. Eu espero que não. Mas como o mesmo time criativo, né, que ficou à frente dos filmes atuais, vai estar também na série, só isso aí já é um ponto super positivo. E vamos ter mais temas sociais, como racismo, pelo que deu para entender no trailer, né, sobre a questão da guerra na época. Então temos aí a aparição do Pennywise como tio Sam, e por mais que o Pennywise ele tenha se transformado em diversos seres, vamos dizer assim, nos filmes, né, que a gente viu, como
tem um leproso, tem a vovozinha fofa, enfim. Ele aparece agora como tio Sam, então acredito que a série vai trazer mais formas, vamos chamar assim, do Pennywise, e não apenas como palhaço, e isso é bem legal. Sem falar dos temas, né, necessários, que continuam atuais, que a série pretende abordar, isso também é um ponto bem positivo, trazendo essa parte mais social. Eu tô meio animado, eu confesso. Outra parte também que eu tô, assim, empolgadíssimo, o Bill Skarsgård com mais tempo em tela. Ou seja, vamos ter o Pennywise com mais tempo em tela para desenvolver mais ainda o seu personagem. E o Bill, cara, ele manda bem demais. Eu tenho certeza que vai ser sensacional. E é aquilo, mantendo a atmosfera mais misteriosa, sem tentar explicar tanto assim, é o que eu, Lucas, como fã, espero da série Bem-vinda Derry. Mas me diz aí, qual é a forma do Pennywise que te dá mais arrepios? Comenta aqui na legenda. Pra mim foi a vovó fofinha, tá? Aquela cena ali é uma merda. Eu fiquei bem agoniado naquela cena. E é isso, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações também, para você sempre saber quando eu postar novos vídeos por aqui, mas toda semana tá saindo de 2 a 3 vídeos. Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu vou ficando agora nesse momento, mas volto em breve. Valeu, tchau, fui!